Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião aqui do Hospital Moriá, com a Escola Paulista de Urologia, uma reunião científica de urologia. Hoje o tema é hiperplasia prostática benigna e a gente tem a felicidade de contar aqui com o professor Alberto Azobel Tunes, que é professor livre-docente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e vamos discorrer com ele sobre as situações dessa patologia tão frequente na nossa área. Queria chamar para apresentar o caso o Dr. Tiago Cirilo De Vitti, que é R3 de Urologia do Hospital Militar de Área de São Paulo, do Exército Brasileiro, que vai nos apresentar o caso. Boa noite, Tiago. Boa noite para todos. Vamos com o caso de hoje, então. Um paciente de sexo masculino, 68 anos, chegou referindo urgência e incontinência por urgência, jato fraco e prolongado há, 5 anos. 5 anos. Na história, nas queixas miccionais, um aumento de frequência miccional com aproximadamente 10 micções por dia, queixa de urgência com 3 episódios dia, perdas urinárias por urgência, mais ou menos um episódio a cada 3 dias, jato fraco prolongado, hesitação inicial, esvaziamento incompleto, uma noctura de 2 a 3 vezes por noite, sem história de infecções urinárias. Já iniciar aqui a nossa conversa com o professor Alberto. Alberto, isso não é tão incomum. A gente está vendo aqui um quadro de sintomas mistos, né, do trato urinário inferior, que não é uma coisa muito incomum no nosso dia a dia. O que normalmente você percebe que o paciente demanda mais importância, que ele se incomoda mais em relação à apresentação desses sintomas? Existe uma diferença entre os sintomas de armazenamento, esvaziamento? Algum deles tem um impacto maior na qualidade de vida, ou desencadeia, tem aquele trigger do paciente procurar o cuidado do médico? Boa noite, Alberto. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Vitor. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma grande honra participar desse encontro, ter a oportunidade de conhecer esse hospital e reencontrar amigos. Bem, de fato é um processo muito comum, como você mesmo frisou. Didaticamente, a gente divide em sintomas de armazenamento, sintomas de esvaziamento, mas quando a gente correlaciona com qualidade de vida, de fato, há uma pequena diferença, porque os sintomas de armazenamento, eles costumam ser mais precoces na instalação de um quadro de LUTS por hiperplasia de próstata e costumam também ser mais incômodos. Quando se aplicam questionários de qualidade de vida, como, por exemplo, o SF-12, a gente pode atingir scores semelhantes a quem tem sequelas de AVC ou de infarto agudo do miocárdio. Quer dizer, isso é comparável a uma qualidade de vida de quem tem uma estomatologia moderada ou grave com predomínio de sintomas de armazenamento. Então, de fato, a nictúria, a urgência, a urge-incontinência são mais incômodas do que os sintomas de esvaziamento, que costumam vir numa fase já mais média para tardia do processo obstrutivo. Acho que é muito legal isso que o Alberto frisou, porque a gente tem alguns dados que corroboram essa colocação, né? A gente tem o EpiLUTS, que foi realizado nos Estados Unidos e Europa, né? E a gente tem mais recentemente o Brasil LUTS, né? Que é um estudo epidemiológico brasileiro, com mais de 40 mil homens que foram questionados, com questionários, não são pacientes, eram homens mesmo. E realmente, né, o que leva o homem a procurar o auxílio médico, a maioria das vezes, são os sintomas de armazenamento, é o que mais impacta na qualidade de vida deles, e são os sintomas mais responsáveis pela falha terapêutica, né, pela insatisfação do tratamento adotado, né. Então, é uma coisa muito importante de frisar que isso faz parte, inclusive, da nossa propedêutica, né. Então, a gente não pode esquecer de explorar todos esses sintomas para poder desenhar um quadro mais completo desses pacientes. É isso, não, Alberto? Isso mesmo. Vale lembrar que essa sintomatologia toda é inespecífica, né? A gente tem a hiperplasia como uma causa principal, sobretudo nessa faixa etária, mas a gente não pode esquecer da bexiga, em hipótese alguma, bexiga neurogênica, sobretudo com um pano de fundo neurológico instalado, mas às vezes isso é idiopático mesmo, cálculos de ureter distal, tumores de bexiga, infecção urinária, cistites não infecciosas, cistite intersticial, síndrome da bexiga dolorosa, síndrome da dor pélvica crônica, que é um complexo à parte, que pode vir associado com estomatologia parecida. Então, a gente tem que trabalhar no diagnóstico diferencial, sem negligenciar esses outros diagnósticos.
Perfeito. Isso que o Alberto falou é o que a gente chama hoje de atendimento centrado no paciente, né? Algumas décadas atrás, o homem com um sintoma urinário é estigmatizado como tendo prostatismo, entre aspas, né? E com o tempo a gente foi percebendo que a próstata é só mais um fator que pode levar a esse tipo de sintoma, e tantos outros como o Alberto citou. Vamos dar continuidade para a gente conversar mais um pouco? Então, foi aplicado um IPSS no paciente. De fato, pelo IPSS dá para a gente ver que ele apresentava tanto queixas com sintomas de armazenamento quanto de esvaziamento. O IPSS dele deu 26, com um índice de qualidade de vida de 5. Então, ele estava bastante insatisfeito com a micção atual dele. Da parte sexual, ele tinha uma disfunção erétil leve e eventual, mas com resposta satisfatória no inibidor de 5-fosfodiesterase, uma libido pouco reduzida, mas sem prejuízo na qualidade de vida. Os antecedentes dele, dislipidêmico, com obesidade leve, MC de 32 e circunferência abdominal de 103 centímetros, usava rosuvastatina, não praticante de atividade física, negou tabagismo ou outras cirurgias. Alberto, aqui a gente tem mais alguns dados interessantes. Primeiro, a sintomatologia dele já bastante grave, né, pelo um IPSS de 26, né, com os 2 domínios bem representados, com um impacto na qualidade de vida importante. O outro mostrando algumas características do paciente, né? Ele tem uma dislipidemia, um quadro de obesidade e, de repente, ele tem até algum outro comemorativo que possa ser descoberto laboratorialmente e tal. O Alberto é um dos maiores pesquisadores, tem uma linha de pesquisa muito interessante nessa área de síndrome metabólica, de associação da HPB com essas outras patologias. Eu queria que você conversasse um pouco com o pessoal, a gente tem algumas ligas acadêmicas nos acompanhando online, então, para o conhecimento dessas pessoas, quais são essas interações que existem entre essas patologias, entre essas síndromes? Vale entrar de forma pertinente um pouco na patogênese aqui, porque, historicamente, a gente sempre se baseou em fatores hormonais e genéticos inexoráveis da idade como causas de hiperplasia de próstata e de disfunção miccional no homem como regra geral, não só da hiperplasia. E hoje em dia a gente tem começado a entender que existem causas modificáveis que têm ou podem ter uma relação direta com o crescimento da próstata e com a disfunção vesical que ocorre com o envelhecimento. E nesse contexto se considera a síndrome metabólica como um fator-chave, um fator central nesse processo. Posturas pelo menos 4 vias causais que podem justificar um vínculo entre as duas patologias que são praticamente epidêmicas no mundo, sobretudo no mundo ocidental, onde se destacam disfunções do eixo somatotrófico por ação da insulina ou do fator de crescimento ligado à insulina, que são promotores de mitose e de proliferação. A próstata parece ser um dos alvos principais. Diabético, portanto, vai ter uma ação mais intensa da insulina e do fator de crescimento insulina-like na próstata, e vai ter uma disfunção vesical relacionada à resistência do tecido detrusor à ação relaxante da insulina, que seria benéfica na bexiga e que não vai estar exercendo esse efeito. A gente pôde, de fato, demonstrar isso em ratinhos, através de estudo urodinâmico, experimentalmente, onde a gente viu que, quando a gente induzia o diabetes, as bexigas se tornavam mais hiperativas e perdiam complacência. O outro modelo, outra via postulada é a disfunção hormonal própria do obeso, visto que a aromatização ocorre na gordura visceral de forma intensa. Essa gordura é uma gordura biologicamente ativa, é diferente da gordura do braço, da perna. A gordura visceral tem aromatase, além de produzir outras substâncias como citocinas. A aromatização vai transformar a testosterona em estrógeno e esse desbalanço vai promover o crescimento de próstata. Entrando já na terceira, que é a via inflamatória, também fruto dessa inflamação sistêmica que o obeso tem. E, por fim, a quarta via, que seria a teoria da isquemia crônica, que é diferente da isquemia aguda. A gente promove isquemia aguda hoje para tratar a hiperplasia, mas a isquemia crônica ela pode ser maléfica, porque ela induz a produção de RIF, que é o fator induzido por hipóxia, que é altamente que é um estímulo seminal na produção de fator de crescimento e de marcador de inflamação também no ambiente celular prostático.
Então, através dessas 4 vias, a gente acredita que a síndrome metabólica pode, de fato, promover hiperplasia de próstata e disfunção vesical. Acho que isso é extremamente importante e isso reforça o conceito de centrar a avaliação no paciente e não só em órgãos ou sistemas específicos. Então, tudo isso que o Alberto colocou é extremamente importante e isso reforça nossas pesquisas em torno disso e cuidar do paciente como um todo, você acaba equilibrando, às vezes, algumas condições no que tange a respeito do que você falou das causas modificáveis, né? Então, isso é extremamente importante. As vias e as explicações são essas que o Alberto nos deu. No exame físico do paciente, então, a parte geral, nada digno de nota, o abdômen globoso, flácido, indolor e sem massas palpáveis. Da parte urológica, um toque retal com próstata maior que 60 gramas, fibra elástica e sem nódulos. Muito bem, Alberto. Então, a gente está com esse paciente no nosso consultório, né? Um paciente, de certa forma, usual, apresentando LUTs mistos, né? Sintomas tanto de armazenamento quanto de esvaziamento, com uma certa gravidade, não, IPSS bastante alto, com impacto na sua qualidade de vida, né? Tem como comemorativo clínico uma dislipidemia, uma obesidade e um toque retal de uma próstata volumosa. Não deu para estimar o tamanho, porque era maior do que o toque poderia aferir. Então, a partir desse momento, a gente tem que pensar como conduzir esse caso. Em relação a exames complementares, o que a gente tem que utilizar, não só pelos guidelines, mas na nossa prática, a gente pode utilizar como de rotina para iniciar uma avaliação desse paciente. Óbvio, se a gente for pensar só nos guidelines que nos são oferecidos, talvez a gente se restrinja àqueles exames que são pertinentes somente à área urológica ou da própria próstata, né, que talvez seja o órgão específico no caso. Mas pensando naquilo que a gente estava conversando, de um paciente como um todo, o que a gente pode pedir para tentar ter um quadro mais completo desse paciente? Até agora não foi mostrado nenhum exame laboratorial, né? Não, essa foi a nossa primeira consulta. Legal. Bom, esse paciente precisa ser visto como um todo, como você bem falou. Ele tem que fazer exames gerais para a gente ver como é que está a parte metabólica dele, de modo geral, parte cardiovascular, mas fundamentalmente para centrar na parte urinária e tentar descartar causas mais comuns, exame de urina, um PSA, função renal, e a gente pede como de rotina ultrassom do trato urinário com medida do resíduo, da projeção intravesical da próstata e da espessura vesical e uma urofluxometria livre. Perfeito. Acho que isso a gente consegue abranger todo o quadro geral e específico do paciente. Importante o que o Alberto falou em relação à fluxometria livre, às vezes é esquecido por uma boa parte dos urologistas, mas tem uma grande importância, não só para a gente objetivar um pouco mais, né, a queixa do paciente e identificar, e depois também para um próprio acompanhamento do tratamento que vai ser adotado, mas também para a gente poder aferir em relação à chance de progressão da doença. É um dos parâmetros que a gente utiliza, né, para quando a gente vai aferir a chance de progressão da doença. O que significa isso? É quando a HPB ela vai evoluir ou para um tratamento cirúrgico ou uma chance de entrar em retenção urinária, né? E a partir desse momento a gente pode mudar o nosso caminho quando esse paciente preenche alguns desses parâmetros. Não é isso, Alberto? Perfeito. A partir daí a gente vai ter um panorama mais exato do quadro geral dele. E se a clínica for compatível, coerente com o que a gente vai enxergar nos exames, ótimo. Se houver alguma incoerência, alguma dúvida no que pode estar havendo, aí sim, no segundo tempo, a gente poderia pensar num exame mais invasivo. Perfeito. Só que, além disso, a gente tem um paciente que se mostrou para a gente com uma sintomatologia bem grave e ele precisa de ajuda já inicialmente. A gente sabe que nem sempre os pacientes conseguem voltar com os exames de uma forma tão breve, né? Dependendo se for institucional, se for público, se for privado, isso pode ter uma variação até grande, né, de timing, né? Então, mas é um paciente que está com sintomas e um impacto muito, muito importante na qualidade de vida. A gente então precisa iniciar um tratamento. Diante de um quadro desse, com LUTs mistos, como que você costuma manejar esse padrão de paciente? Bom, eu acho que vale a pena lembrar algumas orientações comportamentais antes de entrar na parte farmacológica, muitas vezes negligenciadas por nós, sobretudo quando se atende um volume muito grande, e isso não é incomum na rede pública.
Então, é importante orientar ações como a restrição de líquidos, sobretudo a ingesta de café e de refrigerante, de álcool, café e álcool principalmente, refrigerantes um pouco, mas mais café e álcool por terem ações também irritativas sobre a bexiga. Você tem que tratar a constipação, por exemplo, se a constipação estiver presente. Indivíduos muito constipados costumam ter mais premência, mais urgência vesical também. Ensinar mecanismos de desligamento para o paciente, de distração. Às vezes é muito comum o paciente ter reflexos, como ouvir um barulhinho de chave, ou quando está chegando em casa, vai abrir a porta, dá aquela urgência que ele chega a ter uma urgente incontinência antes de chegar ao banheiro. Se esse paciente for treinado, algumas vezes ele pode pensar em alguma outra coisa, se desligar, tentar mudar, ter uma autonomia um pouco melhor do que a que ele tem, comportamentalmente falando. Coisas simples que podem ajudar uma parcela pequena de pacientes, mas pode. Isso não é um principal, é um adjunto, mas esse, por ser um paciente que tem uma estomatologia já grave, uma qualidade de vida ruim, ele é um candidato à terapia farmacológica de início. Mesmo com a presença ou até a predominância de uma estomatologia de armazenamento, eu não costumo prescrever anticolinérgico como primeira linha para paciente que tenha suspeita ou diagnóstico de hiperplasia de próstata como causa principal dos sintomas, ou como suspeita principal aqui nesse caso. E aí a gente entra numa discussão em iniciar uma monoterapia com alfa-bloqueador ou uma terapia combinada com associação de um inibidor da 5-alfa-redutase. Esse é um paciente que já tem um certo grau de disfunção erétil, inclusive ele toma IPD-5, então isso tem que ser um tema discutido com ele. É preciso que ele seja instruído dos prós e dos contras. A terapia combinada é mais eficaz. Ela funciona melhor em médio e longo prazo. Se a gente tem a perspectiva de seguir uma linha medicamentosa, mais conservadora, sobretudo, ele deve pensar fortemente em investir na terapia combinada. Mas se for um paciente muito preocupado com a parte sexual, que já tem esse senão do uso do inibidor da fosfodiesterase, ele pode também começar com a monoterapia para avaliar a resposta inicial. Eu acho que o Alberto ele colocou 2 pontos fundamentais, e isso é a diferença que faz a gente ter um expert com a gente aqui, né? Primeiro, a questão da modificação comportamental. Isso realmente é negligenciado por uma grande parte de nós, né? Contextos do dia a dia, ou mesmo às vezes por não dar tanta importância quanto se deveria. Isso é fundamental, né? A gente tem que reeducar esse paciente, não só na ingesta hídrica, na administração de medicamentos, né? Mas também a reeducação vesical, como o Alberto frisou. Isso também é muito importante, isso ajuda bastante como coadjuvante. Não é por menos que a modificação comportamental ela é terapia de primeira linha em quase todas as diretrizes de disfunções miccionais, né? Seja de glúteos masculinos, de bexiga hiperativa, é sempre como uma terapia de primeira linha. Dificilmente a gente acaba adotando ela sozinha, né? Porque muitas vezes, a maior parte das vezes os pacientes se apresentam com sintomas que demandam uma atitude um pouco mais rápida, e a gente sabe que o timing aqui, pelo menos no nosso país, às vezes não é concordante com essa escala, né? com esse escalonamento das terapias. O segundo é a questão de colocar a educação do paciente como primordial na tomada de decisão terapêutica. Então, o paciente não só merece, como ele deve ser informado sobre o processo que está cometendo ele, né? Então, isso é muito importante. A terapia centrada no paciente, ela não quer dizer que a gente só tem que avaliar o paciente como um todo. Ele tem que participar desse todo, né? E ele tem que saber o que está acontecendo, a gente tem que explicar para ele a condição que levou, as possíveis condições que levaram ele àquela questão, e principalmente com o que a gente for adotar, o que pode acontecer, quais são os ônus que ele vai ter com aquilo, né? Físicos, monetários, enfim, de tempo, de prazos de tratamento, né? E as opções vão ser decididas em conjunto. Acho que isso é primordial. Então, acho que a principal mensagem que fica é a educação do paciente faz parte do tratamento. Mesmo porque você educando o paciente de uma maneira clara e completa sobre o quadro dele, acho que as expectativas, você trabalha melhor as expectativas do paciente, e com isso os resultados, mesmo quando parciais,
eles são melhor digeridos, melhor aceitos e melhor conduzidos até por nós, né? Então, acho que isso é primordial. Como o Alberto colocou, as opções são várias, né? A gente pode... Usualmente, a gente adotava a monoterapia como primeira opção nesse tipo de caso. Mas a gente observa que em torno de 50 a 2/3 dos pacientes, quando tem uma predominância dos sintomas de urgência, eles acabam, não necessariamente predominância, mas quando eles têm sintomas de urgência que são importantes também, eles acabam tendo uma falha terapêutica de alguma forma, né? Então, a monoterapia acaba não sendo suficiente para dar um retorno num sucesso terapêutico para o paciente. Em relação a isso, a gente tem essas colocações. Entrar com anticolinérgico tem seu peso, tem seu custo, como uma associação. Entrar com inibidor da 5-alfa-redutase, um paciente que já tem uma certa idade, já tem 68 anos, tem uma próstata aparentemente grande pelo toque, né? A gente já tem 2 parâmetros ali que nos levariam a isso. A gente tem outros parâmetros para avaliar, a gente vai discorrer depois quando vier o retorno dos resultados dos exames, mas a gente já poderia adotar ou não. Isso fica como discussão com o paciente. Às vezes o paciente pede por uma terapia e você vai explicar para ele os prós e contras, e se ambos concordarem, você vai adotar aquela terapia, né? A disfunção erétil dele não era tão importante, né? Não afetava a qualidade de vida, não. Deixa eu só lembrar aqui, desculpe. Eventual, né? Ele usava quando precisava, ele usava, mas não era uma coisa que acometia ele. Mas, sem dúvida, os inibidores da 5-alfa, da 5-fosfodiesterase têm um papel no tratamento da HPB, né? Pelo mecanismo de upregulation do óxido nítrico, do downregulation da ruquinase, enfim, tem alguns mecanismos que atuam e corroboram aí o tratamento da HPB. Aí a gente discutiu com esse paciente, Tiago, e qual foi a nossa decisão? Foi proposto, então, a terapia comportamental, além dos exames solicitados, né, exames laboratoriais, ultrassom, urofluxometria livre, foi proposto um diário miccional para ele, orientado sobre como fazer um diário miccional para trazer para a gente essa resposta do diário na consulta. Alberto, você consegue no dia a dia, no consultório, aplicar o diário miccional? Como que é a tua percepção em relação a isso? Olha, até consigo, mas eu não aplico, eu só aplico quando o paciente tem uma suspeita muito grande de noctúria, sobretudo noctúria. Fora da noctúria, eu confesso que eu negligencio um pouco essa etapa, mas eu a considero uma etapa importante. O cenário ideal seria o paciente, antes de chegar a nós, receber 3 ou 4 questionários, enquanto ele espera o nosso atraso normal aí da correria do dia a dia, ele vai preenchendo, ele vai se distraindo com os questionários e já chega para a gente com esses números. Seria o cenário perfeito, mas eu concentro mais o diário nos casos com noctúria importante. Não, mas eu vou te respaldar aqui, né? O diário miccional, pelos guidelines, ele é opcional, né? Ele não é uma investigação obrigatória, né? Tem um nível de evidência 2, um grau de recomendação B, ele é opcional, né? Então, você está respaldado em negligenciar, mas eu acho totalmente pertinente, né? Porque nem sempre a gente consegue e às vezes não vai mudar muito a nossa conduta, né? E na parte acadêmica, você acha importante? Você consegue utilizar ele como parâmetro de observação de pré- e pós-tratamento, ou entre grupos? A gente usa muito pouco, essa é a verdade. Pouco, né? A gente passou a testar em alguns pacientes o hormônio antidiurético para tratar noctúria refratária, em alguns casos. A gente aplicava, mas em protocolo de pesquisa restrito. No dia a dia a gente não consegue aplicar. Perfeito. E o tratamento, Tiago? Então, foi proposta a terapia comportamental, todas as orientações que já foram conversadas aqui, além de uma terapia combinada com tansulosina e solifenacina. Esse paciente, ele optou, diante da premência dos sintomas de armazenamento, ele optou por iniciar um tratamento combinado. A gente sabe que esse tratamento não está em bula, né? O tratamento preconizado, inclusive nas diretrizes, é iniciar, a partir de uma falha de uma monoterapia, você adicionar, né, o anticolinérgico, mas a gente sabe que na prática, muitas vezes a gente tem que lançar a mão, dependendo do grau de incômodo e da necessidade do paciente, ou da questão que a gente falou, da interação, da tomada de decisão conjunta com o paciente. Nesse paciente em específico, foi optado por essa terapia combinada enquanto aguardava o retorno com os exames.
E no segmento, então, na resposta do paciente ao tratamento, ele retornou em 2 meses, com melhora parcial, referiu um jato com pouca melhora, a urgência e incontinência com uma melhora significativa. O IPSS total, então, no pré, que era 26, passou a 17 no pós. Da parte de esvaziamento, no pré era 15, passou para 12. De armazenamento, de 11, passou para 5. E a qualidade de vida, de 5, caiu para 3, né? Melhorou, foi para 3. Os efeitos colaterais suportáveis, ele referiu, boca seca e diminuição da ejaculação, mas ainda se mantinha insatisfeito com o quadro como um todo. Alberto, 2 meses é um tempo suficiente para essas drogas que nós utilizamos inicialmente para ter uma resposta mais do que suficiente, né? Estima-se que em 4 semanas a gente já tem uma resposta bem consolidada, né, dessas medicações. Teve uma melhora até considerável, de 26 para 17, tem uma boa porcentagem de melhora, mas isso não foi capaz de torná-lo satisfeito com o resultado. O domínio de armazenamento parece que melhorou um pouco mais com a solifenacina, mas o domínio de esvaziamento muito pouco. Nos exames complementares, então, a urina tipo 1 com 3.400 leucócitos e 3.000 hemácias, com uma urocultura negativa, creatinina de 1.1, ureia de 32, glicemia 98, uma HB glicada de 5.8, PSA de 2.8, com uma relação livre total de 36%. Testosterona total de 346, uma vitamina D de 32 e o colesterol de 216, sendo LDL 102 e HDL 43 e triglicérides 130. Eu acabei engolindo a pergunta que eu ia fazer. Uma resposta clínica parcial era esperada num quadro tão exuberante como o dele? Era provável. Era provável. Voltando um pouquinho na parte comportamental, eu esqueci que esse paciente era obeso, ele precisa ser orientado a perder peso, adotar uma rotina de atividade física frequente. Quer dizer, o paciente tem que fazer a parte dele, em resumo, né? Não é chegar um paciente sedentário, obeso, com um abdômen em avental, que só come gordura saturada, enfim, querer de uma hora para outra urinar bem como num passe de mágica. Ele tem que fazer a parte dele, tem inclusive estudos mostrando isso, tem uma meta-análise de Boston que mostra que indivíduos que têm uma atividade física de intensidade moderada ou intensa, isso avaliado por score de atividade física, tem 30% a 35% menos sintoma de intensidade grave ou moderada. Então, isso também é científico. Mas, enfim, esse paciente está se desenhando um quadro cirúrgico, né? Ele é um paciente que falhou a terapia com alfa-bloqueador, anticolinérgico, e resta avaliar aí os dados do ultrassom e do fluxo para a gente quantificar melhor aí essa obstrução. A parte metabólica dele, podemos voltar aqui na tela? Até que não está tão comprometido, né? Nada grosseiro. Esse PSA te chama atenção alguma coisa? De forma alguma, absolutamente inocente. Diante do volume prostático, é até esperado que esteja um pouco aumentado. Mas é mais um parâmetro que a gente inclui ali na caixinha da progressão da doença. Né? Vale lembrar para todos que isso aí não é rastreamento, né? Isso aí é propedêutica urológica, é um paciente sintomático que veio com a queixa, então ele tem que ser feito sempre, porque pode mudar a conduta de acordo com o resultado, mas como você falou, o PSA é compatível, é até baixo para o quadro do paciente, e é uma relação muito favorável. Eu não lembro de um caso de câncer com uma relação acima de 30%. Sem dúvida. Tem um exame aqui que me chama a atenção, que eu tenho pedido de rotina, porque os estudos vêm mostrando cada vez mais uma correlação com a doença da HPB. A vitamina D te chama a atenção alguma coisa? Olha, a gente tem visto algumas relações epidemiológicas, mas epidemiologia analítica, né? A gente não consegue ainda afirmar que é uma relação de causa e efeito bem estabelecida. Muito menos explicar o porquê, né? Pois é, mas é válido incluir, porque uma hora a gente vai ter uma explicação para isso. Nesse caso, ela está dentro do limite considerado aceitável, por mais que os nutrólogos aí, bem conceituados digam que uma vitamina D de 30, de 32, por exemplo, é diferente de uma de 60. Né? Então, por mais que esteja acima do limite, ainda está bem próximo do limite inferior da normalidade. Né? Então, aí, talvez mais para frente a gente comece a repor também, nesses casos,
talvez com doses menores, mas também tentar elevar mais esse valor. Trouxe ultrassom também, ultrassom de rins e vias urinárias sem alterações, com bexigas com paredes levemente espessadas, uma próstata de 131 centímetros cúbicos e um resíduo de 112 ml. Infelizmente, aqui nesse ultrassom, eles não mediram o IPP, que é o índice de protrusão prostática que o Alberto tinha comentado, que também é um outro parâmetro que a gente usa. Mas o 130 gramas já é mais um item para a caixinha, né? E a urofluxometria, então, uma duração de fluxo de 53 segundos, com tempo até o fluxo máximo de 11 segundos, o fluxo máximo atingido de 12 ml por segundo, o fluxo médio de 6 e o volume urinário de 330 ml. Aqui, os dados que a gente considera importantes aqui, Tiago, é o volume urinado de 330, o fluxo máximo de 12 ml e a curva. A curva não tá, o pico de fluxo dele não é tão ruim para a idade, é um pico que pode até estar dentro do desvio padrão para a faixa etária. Você entende muito melhor do que eu disso, mas é uma curva que tem cauda, é uma curva que sugere um processo obstrutivo, sim, não tão descompensado, mas que sugere um processo obstrutivo. Perfeito. Então, agora a gente desenhou esse quadro um pouco mais completo. Então, um paciente que tem um quadro de LUTs graves, agora são LUTs moderados, a partir do tratamento combinado, né? Ele está com um IPSS de 17, já é um quadro moderado de sintomas. Uma próstata volumosa, um fluxo máximo relativamente diminuído, apesar de não ser tão intenso, mas é diminuído. E a gente tem que tomar uma decisão. A gente solicita um estudo urodinâmico, a gente faz uma nova associação medicamentosa, ou a gente indica a cirurgia já de cara. Acho que a gente pode discutir o que a gente tem de evidências em relação a isso, mas lembrando que o conceito de tomada de decisão, o paciente teria que estar aqui com a gente para decidir, né? Perfeito. Eu estou bem confortável em indicar cirurgia nesse momento para esse paciente. Então, é um paciente que já fez uso da terapia farmacológica por 2 meses, considerando que ele tenha feito um uso regular. É um paciente que continua incomodado. Uma adição de um inibidor de 5-alfa-ferdutase aí levaria mais 2, 3 meses para começar a fazer algum benefício para esse paciente. Não ia resolver o momento dele agora. Ele poderia, como uma última tentativa, passar para a terapia tríplice e adicionar uma tadalafila diária. Alguns pacientes melhoram um pouco mais. E numa fase muito aguda, por períodos curtos, uma coisa que eu tenho usado às vezes e tiro o paciente da fase aguda é o uso de anti-inflamatório também, por poucas semanas, 2 a 3 semanas, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação. Mas, como eu falei, nesse momento eu estou bem confortável em indicar a cirurgia para esse paciente. Eu acho que é a melhor conduta para ele, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista de resultado. E eu discutiria esse aspecto com ele. Ou continuar sendo conservador, ou partir para um caminho mais pontual, definitivo, sendo tendencioso a forçar um pouco esse caminho. Legal. A gente sabe que, nesse momento, a gente aqui no nosso país, a gente tem algumas questões ético-legais e comerciais que nos forçam a pedir um estudo urodinâmico. Tirando essa parte, essas imposições, você acha que ele é indispensável para a tua tomada de decisão? Eu não digo, mas para você ter uma segurança maior, não só na conduta que você vai tomar, mas também para mostrar para o paciente o possível resultado que ele vai ter com a tua cirurgia proposta. Você pede para todos os pacientes, você pede para pacientes que tenham várias outras comorbidades que possam te chamar a atenção para algum problema funcional da bexiga. Muito feliz a tua colocação. Eu acho que no contexto atual que a gente vive, a gente deve estar sempre considerando isso. Eu coloco até para os alunos e nas discussões que eu participo que uma indicação que não está em livro e que a gente sempre deve levar em consideração, mesmo nas escolas que não indicam urodinâmica de rotina, é que se o paciente for um paciente inseguro, muito questionador, desconfiado, você sempre faça um estudo urodinâmico para documentar a obstrução antes da cirurgia
e avaliar isso evolutivamente depois com o resultado pós-operatório. Porque, eventualmente, se é um paciente que não vai bem com a cirurgia por algum motivo, você tem um documento para mostrar que ele estava de um jeito que estava sob um risco, pelo menos do ponto de vista fisiológico, você tem isso documentado. Digo fisiológico porque a gente não tem nenhum estudo natural de bexiga obstruída assegurando que um paciente obstruído na urodinâmica vai evoluir necessariamente para uma falência vesical. Você pode ter um paciente obstruído que vai guardar uma reserva funcional suficiente uma vida inteira e nunca vai precisar fazer uma cirurgia. Ou seja, nós vamos ter também os casos que vão descompensar. E a gente ainda não tem um marcador biológico que defina quem vai para um lado ou quem vai para o outro. Em relação à parte médica exclusiva, tirando essas questões de relação e de documentação mais legais, eu não indico estudo urodinâmico para esse paciente. Por questões filosóficas mesmo, minha, em relação ao que consiste esse exame. Eu acho que é um exame invasivo, é um exame que tem um certo custo, é um exame que não vai mudar a minha conduta. Não vai mudar no sentido de que nós observamos resultados satisfatórios, mesmo quando identificamos um grau de hipocontratilidade importante nessas bexigas. Se a gente tira a massa prostática da frente, a gente adequa um pouco aquela situação. Afora que muitos pacientes têm hipocontratilidade associada à obstrução. Isso a urodinâmica não mostra. Porque o conceito urodinâmico de obstrução envolve um pico de pressão de contração que não vai ocorrer no hipocontrátil. Então, a gente tem essa limitação relativa do exame. Então, eu entendo que quando a gente tem dados que nos permitam visualizar um processo obstrutivo claramente, como é o caso desse paciente, a gente deve partir para a desobstrução direta e reservar o exame para casos de suspeita de disfunção vesical posterior ao tratamento. Perfeitas colocações, né? Acho que os guidelines colocam o urodinâmico como opcional. As recomendações são até negativas para o diagnóstico de HPB, né? Você não tem a recomendação de fazer, pelo contrário, tem a recomendação de não fazer o estudo urodinâmico, a não ser que, aí vem a questão de quando fazer, né? A não ser que você tenha situações que impliquem na necessidade de esclarecer melhor uma disfunção miccional que o paciente apresente. Então são aqueles casos muito confusos de sintomatologia, de quadro clínico, ou diversas comorbidades. Você pega um paciente igual a esse, mas que tem um Parkinson associado, ou pacientes que têm outras comorbidades que possam implicar na disfunção miccional, né? Ou, às vezes, nem um quadro tão claro, ele nem precisa ter uma doença neurológica, mas... Quadros confusos, que você não consegue ter uma uma certeza. Só sintomas de armazenamento, ou uma próstata de um volume muito pequeno, com sintomatologia muito exuberante, uma urofluxometria absolutamente normal na curva e no pico de fluxo, com o sintoma presente. Quando você tem qualquer tipo de dissociação desse tipo que levanta alguma dúvida quanto à presença do processo obstrutivo. Perfeito. E a gente fica, às vezes, preso na questão comercial para conseguir indicar uma cirurgia. Esse paciente foi discutido a possibilidade de partir direto para uma cirurgia ou não, mas ele optou por uma terapia trimodal, mas não trimodal com a tadalafila, trimodal com o inibidor da 5-alfa-redutase. Por ter um volume aumentado, foi oferecida a possibilidade de associar a medicação para ver se em alguns meses isso poderia melhorar. Você tem alguma recomendação de usar o inibidor da 5-alfa-redutase para minimizar sangramento cirúrgico? Isso já tem alguns estudos que mostram um benefício, outros estudos que mostram que não há tanto benefício. Você tem essa impressão que pode ajudar? Você costuma utilizar isso na sua prática? A minha impressão é que ajuda, sempre que possível, eu inicio antes, e a gente já pode observar algum benefício com até 2 meses de uso. Faça uma cirurgia mais tranquila, sem dúvida. Tem esse prazo que é dado nos trabalhos, né? Usar por 8 semanas, mais ou menos, para você ter diminuir não só o volume, né, que pode diminuir 10, 20, até 30%, quando você usa num prazo mais longo, mas somente reduzir o sangramento intraoperatório, né? Isso. Tiago, o que foi feito com ele? Então, novamente proposto a terapia comportamental. Além das medicações que ele já estava tomando, foi associada à finasterida, então. E no segmento, com 8 meses, ele manteve o mesmo padrão miccional
e apresentando já efeitos colaterais que estavam incomodando, como disfunção ejaculatória. No momento estava se mantendo insatisfeito e queria avaliar outras opções de tratamento. O IPCS total, então, para 17 caiu para 14, desvaziamento de 12 para 10, armazenamento de 5 para 4 e a qualidade de vida se manteve. Ele não teve um ganho tão grande com a associação, né? Talvez pudesse até esperar uma melhora um pouco maior no domínio de esvaziamento dele, né? 6 meses a mais, né? Ele teve um primeiro retorno com 2 meses, esse com 8, então foram 6 meses de gap, né? Então, um tempo suficiente para ele ter uma melhora um pouco mais consistente, né? Então, acho que, como você havia dito, já se mostrava um caso cirúrgico desde o começo e, por mais que o paciente tenha colocado na balança que naquele momento ele queria ainda tentar mais alguma coisa, acho que foi até bom para mostrar para ele que o ganho não foi tão grande nesse aspecto clínico, né? E com isso você soma os efeitos colaterais indesejáveis, né? Então se associou mais uma substância que potencializa a disfunção ejaculatória e para ele aquilo ficou bastante evidente. Ele fez um novo exame de controle, né? Isso, um novo ultrassom, com a próstata agora diminuiu um pouquinho para 95 e o resíduo pós-miccional de 90, caiu também. A bexiga vazia, né? Nessas fotos. E o novo PSA de 1,8. Então agora a gente está na falha terapêutica bem estabelecida, né? O que você acha, Roberto? Mantenho a minha visão em relação ao estudo urodinâmico. Eu sei que tem escolas muito conceituadas que, quando tem esse cenário, sobretudo pela presença de sintomas de armazenamento, preconizam de rotina o estudo urodinâmico. Na Faculdade de Medicina, a gente não costuma indicar nesses casos, a não ser quando o paciente é muito reticente ou quando há algum protocolo que a gente investiga uma técnica nova e a gente queira realmente documentar com detalhe aí o processo obstrutivo. Perfeito. Aqui, como é um caso modelo para a gente discorrer sobre tudo, a gente fez esse urodinâmico no paciente. Então, foi feito urodinâmico, volume de 150 ml, o fluxo máximo de 7, com resíduo de 65. Aqui só tem o estudo miccional. Teve uma capacidade de 350, tá ok para a idade dele, né, para o sexo. E ele teve essa fase miccional aqui, Alberto. Você pode comentar para a gente se isso comprova a tua... Comprova, é um paciente que está obstruído. O Schaefer 4 me deixa muito confortável para operá-lo. A gente consegue visualizar um certo grau de hipocontratilidade. Veja que a curva miccional dele é grande, ele tem um BCI que não é dos melhores, pelo contrário, bem limítrofe, né? Inferior aí da hipocontratilidade. A bexiga, traduzindo o que o Dr. Alberto está falando, a bexiga cansa com o tempo. Ela não consegue ter uma força, nem fazer uma força maior, né, um potencial contrátil maior para vencer essa obstrução e aumentar esse fluxo, né, e nem se sustentar por muito tempo. Ela vai cansando. Não é isso, Alberto? Isso. Mas, como eu falei, o Schaefer 4 me deixa muito seguro aí de indicar uma desobstrução. Então, aqui, a gente colocando no gráfico, fica bem posicionado ali no limite da contratilidade, né? A gente tem aqui o potencial contrátil do paciente. Bom, desculpe. E ele está bem no limite da normalidade mesmo. Mesmo assim, ele tem um quadro obstrutivo bem determinado e já com a terapia máxima que a gente poderia oferecer para isso. Agora a gente chega nesse quadro, um quadro que já se arrastou aí por 8 meses, para tomar uma conduta que já se desenhava desde o início, mas que agora o paciente está seguro que ele precisa. A gente tem algumas possibilidades. A cirurgia aberta, uma próstata grande, até algumas décadas atrás era a opção que existia. A ressecção transuretral, a monopolar, mais recentemente a bipolar. Queria saber se você continua fazendo monopolar ou se você só utiliza bipolar atualmente. Tem a possibilidade de fazer as cirurgias por via laparoscópica ou robótica, né, principalmente a PTV, ou até um milling, né, ou fazer alguma técnica de laser. Vamos comentar cada uma, Alberto? Vamos lá. A gente vive hoje esse cenário confuso, né, tanto para o paciente, que hoje virou um curioso, né,
na internet, como para o próprio médico que às vezes acaba não se entregando a nenhuma técnica de peito aberto e acaba fazendo um pouquinho ali, outro aqui, e não vira um expert em nenhuma delas. Todas as opções são pertinentes para esse paciente. Eu acho que a primeira grande mensagem que deve prevalecer é que a escolha do urologista deve se basear no que ele faz melhor, que ele vai estar indicando bem, sem erro, isso aí. Ele pode indicar uma robótica, mas se ele fizer melhor aberto, o melhor resultado dele vai ser com aberto. Ele vai ter eventualmente uma fístula, vai ter uma estenose de uretra membranosa por machucar a uretra quando for puxar o adenoma, enfim. Então, a gente deve indicar o que a gente faz melhor. O técnico está acima de qualquer técnica. Do ponto de vista pessoal, todos sabem que eu tenho um interesse particular pelo laser, pelas técnicas de laser. E nesse cenário eu não acho que uma vaporização com laser seja uma técnica ideal. Eu acho que a vaporização se torna um procedimento muito moroso nesse paciente, mesmo com os lasers de última geração, de maior capacidade, maior potência, 180 watts, etc. Então eu acho que, em relação ao laser, a enucleação endoscópica é a técnica mais eficaz, mais resolutiva. E isso é científico. Já entrando nesse mérito, tem um estudo prospectivo randomizado, publicado há 2 anos, no Journal, com 100 pacientes de próstatas entre 60 e 160 gramas, de onde se enquadra esse caso, e com resultados de 1 ano que mostram resultados funcionais, favorecendo isso, comparando a vaporização com o laser green de 180 watts com a enucleação com rômio de 100 watts, onde a gente vê um fluxo máximo médio de 25 para o grupo da enucleação com rômio e de 18 para a vaporização com green, e, mais importante, uma queda de PSA de 75% no grupo da enucleação versus 43% no grupo da vaporização, mostrando que o debulking é significativamente maior quando a gente enucleia no plano cirúrgico correto e que a gente provavelmente deixa uma quantidade razoável de tecido residual que pode vir a ter uma repercussão depois de 5 a 7 anos aí do tratamento. Não estou falando que é uma técnica que não deve ser indicada, uma técnica ruim. Às vezes a gente tem um paciente muito idoso, com muitas comorbidades, que a gente já não tem uma expectativa de vida de 10 anos e que a gente só quer melhorar sintoma, e ele é candidato a uma desobstrução regrada. Uma vaporização está perfeita nesse caso. Mas se a gente está falando de um paciente mais jovem, rígido, que está buscando um resultado mais próximo do ótimo, ele deve optar por uma enucleação endoscópica. A ressecção bipolar ou monopolar, você ainda considera como um tratamento viável para esse volume? Antigamente falava-se na ressecção monopolar de um limite de 80 gramas, e a gente sabe que na mão de cirurgiões com uma boa expertise na técnica, conseguiam ressecar 100, 120 gramas. Uma das limitações era o tempo de ressecção, com a chance da síndrome pós-RTU, de intoxicação hídrica e tal. A fonte de energia bipolar minimizou esse risco e aumentou a possibilidade de se ressecar volumes maiores. Em detrimento disso, você aumenta um pouco o risco das lesões uretrais por isquemia crônica de ressecção de longo tempo, né? Então, a gente também não pode avançar muito nas ressecções, e também a questão estrutural anatômica, que a próstata começa a cair, o sangramento às vezes é um pouco maior. Como que você considera a RTU hoje nesse padrão de próstatas volumosas? Eu acho que nós dois conhecemos alguns cirurgiões que são exímios resseccionistas e que tratam esse paciente muito bem com a alça monopolar. Mas a gente não pode estender isso para a média dos urologistas. Então, eu colocaria como um caso mais adequado para uma ressecção bipolar, comparando as duas técnicas, essas duas opções. Eu também estaria muito confortável em fazer uma ressecção bipolar nesse paciente. Alguns anos já, em próstatas acima de 60, 70 gramas, eu só faço ressecção bipolar. Ao contrário de casos anedóticos que a gente ouviu, que há registro,
as meta-análises, e eu conheço pelo menos 4, envolvendo mais de 1.000 pacientes cada uma, mostram que as taxas de complicações uretrais são idênticas em relação à técnica mono e bipolar, quando se comparam as duas, tanto estenose de colo como uretra ou meato. Sim. Então, não é um fator que me preocuparia. A gente tem que estar preocupado, óbvio, com a qualidade do equipamento, se é tudo compatível, se a gente vai usar o aparelho de uma empresa, usar tudo da mesma empresa, não fazer nenhuma adaptação, para não correr riscos, né? O aparelho tem que estar bem insulado, tem que estar funcionando bem, partindo o gerador, ok. Partindo dessa premissa, eu estou seguro para indicar. Perfeito. Acho que a grande mensagem que fica é a questão do médico estar adepto a uma técnica, ter segurança com aquela técnica e o paciente ter acesso àquela técnica, né? A gente tem, infelizmente, aqui no país, se for pensar no país como um todo, a gente tem bastante restrição de acesso às técnicas, então, às vezes o médico se vê restrito a poucas opções dessas que a gente está colocando aqui. Mas, com o tempo, as técnicas vão entrando aos poucos, vão se tornando mais acessíveis e o treinamento de todos vai propiciando a possibilidade de escolher a melhor técnica. Eu vou pedir licença de usar o João Manzano aqui, que é o nosso colega aqui, que é da Escola de Urologia também e tem uma grande experiência em laparoscopia e agora em cirurgia robótica também. João, o que você acha de um tratamento para esse tipo de próstata? A gente não está falando aqui de 250, 300 gramas, né? De uma próstata, um tamanho médio, né? Hoje eu consideraria esse tamanho, usar uma técnica laparoscópica ou robô assistida. Boa noite a todos. Eu concordo aqui que o Alberto, né, colocou. Eu acho que o mais importante é fazer a técnica que a pessoa faz bem, né, realmente, ponderando aí a questão da técnica minimamente invasiva, né? A gente sempre tende as técnicas que são menos invasivas e que é a recuperação mais rápida. Para uma próstata dessa, né, abaixo de 100 gramas, eu não costumo indicar, né, laparoscópica ou robótica para esse tipo de próstata. Na maioria das vezes, é uma próstata que dá para ser feita por uma ressecção endoscópica. Eu, pessoalmente, faço RTU bipolar também, como o Roberto falou, faço de preferência para todo mundo o RTU bipolar, né, substituindo aí a monopolar. Para mim, acho que só tem vantagem a bipolar, eu acho que a bipolar já substitui a monopolar. E nesse caso, 95 gramas eu não indicaria. Eu acho que a morbidade é maior, né? O paciente vai ter que ficar de sonda mais tempo, a recuperação mais lenta, período de internação maior. Então, eu acho que nesse caso não indicaria, não. Lógico, para próstatas grandes, próstatas de 200 gramas, 160 gramas, daí para cima, eu acho que é uma técnica que pode ser oferecida. É uma técnica que realmente pode ser oferecida e eu acho que aí começa a ter vantagem. Em relação à dificuldade técnica entre a laparoscópica e a robótica, há uma diferença grande mesmo? Muito grande. Com a robótica a gente chega onde a gente quer, né? Então a gente consegue entrar dentro da loja prostática, né? Então a gente vai muito além da laparoscopia, né? A dissecção é muito mais fácil, né? Você não tem, na laparoscopia você tem um pouco de limitação para entrar na cápsula, para você conseguir, principalmente no ápice, quanto mais para dentro você for, mais dificuldade tem. E com a robótica você consegue resolver esse problema de limitação de acesso. O restante, acho que mais ou menos a mesma coisa, o acesso, o uso de sonda, os portais, acho que não muda muita coisa. Então, nas próstatas mais volumosas, se o paciente tiver acesso a essas técnicas, elas podem ser oferecidas, né? Acho que sim. Acho que pode ser oferecida e depende também do cirurgião, se tiver, logicamente, né, capacidade, aí, habilitação e tudo mais para ser feito isso. Acesso e tudo. Perfeito. Mas aqui, para prestigiar o professor Alberto, a gente indicou aqui a enucleação por laser para esse paciente. Então, eu queria que você comentasse aqui, Alberto, eu vou colocar 2 vídeos em sequência. No primeiro vídeo, eu gostaria que você comentasse a técnica por si só. É um vídeo ilustrativo, né? Você conhece bem esse vídeo. Então, para você
comentar a técnica, porque ela é diferentemente das vaporizações e ablações a laser, que seguem mais ou menos o princípio que a gente tem das RTUs convencionais, né, entre aspas, né, porque agora se tornaram convencionais, seguem o mesmo princípio de eliminar o tecido prostático. Né. A enucleação por laser é um pouco diferente, seja o Holmium, seja o Thulium, eles têm um princípio um pouco diferente, e isso implica numa diferença de curva de aprendizado, em potenciais outras complicações. Então, gostaria que você discorresse no primeiro vídeo, para explicar a técnica como ela é feita mesmo, é um vídeo curto, né? E no segundo a gente comentar um pouquinho de resultados do rolê, porque você já se adiantou um pouquinho, tá bom? Bom, a técnica aqui ela é completamente distinta de tudo que a gente conhece em relação à cirurgia endoscópica com ressecção. Ela passa por uma curva de aprendizado diferente, porque é necessário ter uma visão tridimensional da próstata. Tem serviços que utilizam até ressonância magnética de rotina pré-operatória para avaliar a próstata tridimensionalmente e o tipo de hiperplasia que é observado. Se há uma assimetria, se há uma hiperplasia trilobal ou bilobar, se há algum lobo que salta mais para dentro da bexiga, etc. Tradicionalmente, a técnica trilobar é a técnica onde se recomenda que o cirurgião inicial comece. E ela envolve uma incisão às 5 e às 7 horas, como foi feito, que se encontra no nível do vero, e aí o lobo é solto. Esse limite é onde que se dá da ressecção? É o limite da cápsula. Da cápsula. E como a gente consegue diferenciar? A cápsula aparece de uma maneira mais clara que em qualquer outra técnica com Holmium. Seguindo a técnica trilobar, é feita incisão às 12 horas. Na verdade, esse vídeo trocou um pouquinho essa etapa, porque a incisão em geral é do colo para o ápice, e esse vídeo fez o contrário. E essa incisão é seguida pelo que a gente chama de hockey stick incisions, que é uma incisão em taco de hockey, que é em forma de J, né? Onde ele faz o upward e em seguida o downward para soltar o lobo. Atualmente a gente tem recomendado fazer essa incisão mais precocemente na enucleação, para soltar logo o adenoma do esfíncter e evitar um dos incômodos que essa técnica pode ter em alguns casos, que é uma incontinência transitória mais prolongada, por envolver exatamente uma enucleação mais radical e um tratamento mais radical da zona de transição. Mas é feito o hockey stick dos dois lados, os lobos laterais também são liberados retrogradamente na direção vero-colo, e eles são jogados na bexiga. Então a gente tem teoricamente aí 3 lobos grandes dentro da bexiga. Desculpa. O vídeo ficou cortado. Só mostrou aqui a ressecção de um dos lobos. Do outro lado é o espelho desse. É o espelho desse, né? Ele mostra a mesma coisa. Perfeito. E aqui é a visão real, né? Aí é a visão real. A gente tem uma fibra que é idêntica à fibra que a gente está acostumado a usar em cálculo. É uma fibra de 550. A gente não tem muita preocupação com a disseminação da energia para frente, né? Não tem, porque é um laser de contato, né? É um laser que ele é absorvido pela água, é o contrário. Então ele tem que agir em contato com o tecido, e a gente tem uma visão sempre muito clara do que a gente está fazendo. Então o que a gente corta é o que a gente está vendo mesmo, diferente às vezes do green laser, que tem uma profundidade, visão, né? Tem uma profundidade e tem uma visão muito chamuscada, né? Tem aquela chama da luz que a gente só vai ver depois quando desliga o pedal. Aqui chegou na cápsula. Ele fez as 2 incisões. Não está tão claro aí o plano profundo, mas a gente deve chegar. E aí ele já está avançando para o ápice do lobo direito. Vou pular um pouquinho, Alberto, porque eu quero tá. chegar no ponto crucial aí da curva de aprendizado. Aqui está um pouco mais claro? Olha a cápsula como está clara aí embaixo. Esse tecido à esquerda é o tecido da cápsula. Se você conseguir congelar a imagem um pouquinho para... Aí aparece de novo a visão da cápsula. A cápsula fica muito regular. Ele já soltou o lobo direito do ápice aí. Essa cirurgia, esse laser vai até 100 watts, mas a gente tem feito a enucleação hoje apenas com 60. Já é suficiente para uma enucleação segura. A gente reduz a frequência para 30, com isso a fibra fica mais estável
e deixa a energia em 2 joules. Com isso, a gente trabalha com 60 watts. E a hemostasia mantém-se muito boa. efetiva. A propriedade de hemostasia desse laser é tão boa quanto a do Green. Então, no princípio dessa técnica, a gente resseca o lobo mediano, depois os 2 lobos laterais, e eles são jogados para dentro da bexiga. E daí a gente vai fazer a morcelação desse tecido, que talvez seja a parte mais difícil da curva. O que você acha? Eu não diria mais difícil, mas existe uma curva especial para morcelação também, que não é menor. Ela gira em torno também de 50 casos. 50 casos, em outras palavras, é o que a gente leva para atingir uma velocidade de morcelação adequada, que hoje se considera 4,5 gramas por minuto, na média. Uma velocidade de enucleação adequada seria 1 grama por minuto, e uma velocidade de morcelação 4,5 gramas por minuto. A gente leva 50 a 60 casos para atingir isso com a preceptoria adequada. Né? Eu estou instigando isso porque nem sempre a visibilidade do tecido que vem no morcelador é nítida, né? Exato. E aí você tem que acreditar que aquele tecido que está vindo no morcelador é a próstata e não a bexiga, né? É inegável. Isso aqui, essa é a visão da morcelação. Né? Aí, isso, o tecido está preso na ponta do morcelador e ele é moído e sugado ao mesmo tempo. Qual o problema aí? É você sugar a bexiga. Você pode fazer várias biópsias vesicais aí, até despercebidas, e em alguns casos ter até perfuração. Então o truque aí é a bexiga está sempre cheia, às vezes o auxiliar fica com a mão no baixo ventre para sentir a bexiga cheia, e o bico do morcelador fixo no colo, na altura do colo da bexiga, basculado um pouco para cima para fugir do assoalho. O índice de lesão vesical na morcelação, você tem ideia quanto que é? Olha, depois desses 50 casos, ele é baixo. Ele gira em torno de 4 a 5%. São lesões, em geral, de mucosa que não tem nenhuma repercussão. Sim, lesões de baixa gravidade. Perfuração vesical é bem raro. É bem raro. É bem raro. É bem raro. Mas não deixa, é inegável que essa etapa é uma desvantagem do método. Você tem que, ao final do procedimento, quando às vezes, dependendo do volume do adenoma, você está cansado, tem que partir para uma etapa de morcelação. As vantagens são bem nítidas, né, em relação a RTU, tanto bipo quanto monopolar. Né? Acho que os trabalhos comparativos mostraram essas vantagens. Escrevemos junto capítulos sobre isso e as diretrizes tanto da sociedade europeia quanto americana colocam o roll-up como tratamento de primeira linha para próstata volumosa junto com as técnicas abertas. Né? Então, eu acho que é uma técnica que veio para ficar e isso demanda um treinamento extensivo a maior parte dos urologistas possíveis, não é isso? Isso. Eu acho que nos próximos guidelines a cirurgia robótica / laparoscópica deve entrar como uma opção também de primeira linha. Só não entrou por carência de estudo de alto nível de evidência, então ainda é colocado como experimental, mas a gente tem visto cada vez mais pessoas fazerem, apesar de haver alguma resistência na comunidade científica quanto a elas pelo fato de envolverem a necessidade de sondagem um pouco mais prolongada, de 4 a 5 dias, a exemplo do que a gente vê na cirurgia aberta. Né? O paciente vai sim ter uma recuperação mais breve, no que diz respeito a dor, a sangramento, vai ser menos espoliado, mas ele não vai conseguir se livrar da sonda por 4, 5 dias, o que é uma desvantagem em relação ao roller, porque a gente consegue tirar a sonda até no primeiro dia em muitos casos, quando não no segundo dia, como numa ressecção bipolar. Então, é uma técnica que também me agrada, a robótica como roller, por ambas serem técnicas que não têm limite de volume, pelo menos para 98% das próstatas que a gente pode pensar em encontrar em termos de grande volume, mas tem esse pequeno senão da abordagem robótica laparoscópica que não deixa de ser um pouco mais invasiva, porque é intraabdominal, e a necessidade de sonda por mais tempo. Acho que você comentou, invariavelmente os resultados que sustentem a técnica virão, como vieram do roll-up, como vão se manter. Né? Possivelmente outras técnicas vão surgir mais para frente, outras fontes de energia. Isso é a evolução da tecnologia. Né? O iPhone 8 não é o último, né? Então, igualmente, as técnicas cirúrgicas também vão continuar evoluindo. Né? A grande limitação nossa é o acesso, né? É o custo que existe no país ainda, mas aos poucos as coisas vão se ajustando, assim como a laparoscopia se tornou
amplamente acessível, não totalmente, mas amplamente acessível, essas técnicas também vão ser, e acho que elas vão não desbancar, mas vão se tornar opções até mais atrativas e com melhor resultado funcional e recuperação para o paciente. Então, em prol do paciente, são técnicas que vão se sustentar ao longo do tempo. Alberto, muito obrigado aí pela tua participação, pela tua presença. É uma honra para a gente tê-lo aqui com o seu conhecimento. A honra é toda minha. Eu que agradeço o convite e estou à disposição aí para voltar aqui nessa casa. Obrigado. Muito obrigado. Tiago, obrigado pela apresentação. Obrigado a todos os presentes, os residentes aqui do Hospital Brigadeiro, sempre em peso. E obrigado a todos que nos acompanharam aí via online por mais uma reunião. Até a próxima reunião. Boa noite a todos.